Você já reparou que existe um tremor que ninguém vê? Não é um nervosismo óbvio, das mãos suadas ou da voz que falha. É algo mais profundo, mais constante. É aquele tremor interno que te acompanha quando você está prestes a falar em uma reunião. Quando você vai postar algo que realmente importa, quando você precisa defender um ponto de vista que sabe ser verdadeiro, mas que pode não ser popular, é o tremor da dúvida, não sobre o que você vai dizer ou fazer, mas sobre se você tem o direito de dizê-lo ou fazê-lo. E esse tremor te conhece bem. Ele sabe exatamente quando aparecer. Ele sussurra no momento em que você está prestes a reivindicar seu espaço. Ele pergunta: quem você pensa que é? Essa pergunta é devastadora, porque ela não vem de fora, ela vem de dentro e carrega consigo toda a história das vezes em que você tentou e foi rejeitado, das vezes em que você se expôs e foi ridicularizado, das vezes em que você acreditou em si mesmo e o mundo pareceu discordar. Você aprendeu, através de 1000 pequenas experiências, que confiar em si mesmo é arriscado, que talvez seja mais seguro checar primeiro com os outros, obter aprovação antes de agir, medir o humor da sala antes de ser quem você realmente é. E assim você desenvolveu uma estratégia de sobrevivência. Você terceirizou sua confiança. Você começou a buscar nos olhos dos outros aquilo que deveria encontrar nos seus próprios. Começou a medir seu valor pela temperatura da reação alheia. Começou a acreditar em si mesmo, apenas quando os outros acreditavam primeiro. E isso funciona por um tempo. Funciona até você perceber que está vivendo em uma montanha russa emocional. Um dia você está no topo, porque alguém elogiou seu trabalho, reconheceu seu esforço, validou sua existência. No dia seguinte você está no fundo, porque uma crítica, um silêncio, uma rejeição te derrubou completamente. Você se torna refém do clima emocional ao seu redor. Sua estabilidade interna depende de variáveis externas que você não controla. E a exaustão disso é profunda, porque você nunca descansa de verdade. Mesmo nos momentos bons, há uma ansiedade de fundo. A sensação de que essa aprovação é temporária, de que você precisa continuar performando, continuar provando, continuar conquistando o direito de confiar em si mesmo. Mas aqui está a verdade que ninguém te conta. Confiança construída sobre validação externa não é confiança. É dependência disfarçada de autoestima. E você pode sentir a diferença. A confiança real tem peso, tem raiz. Permanece quando a sala fica vazia, quando os elogios cessam, quando você está sozinho com seus pensamentos às 3 da manhã. A pseudoconfiança é leve demais. Voa com o primeiro vento contrário. Derrete sob o primeiro olhar de desaprovação. Então você se pergunta: como é possível confiar em si mesmo de verdade? Como você constrói algo sólido quando tudo ao seu redor parece instável? Como você encontra firmeza quando foi treinado a vida inteira para buscar suporte fora de si? A resposta não está em mais conquistas. Não está em acumular mais provas de que você é capaz. Porque você já fez isso. Você já conquistou coisas. E ainda assim, o tremor continua. A resposta está em um lugar que você tem evitado olhar. Está no silêncio entre o que você faz e quem você é. Há um território dentro de você que permanece inexplorado. Não porque você não teve tempo. Não porque você não é introspectivo, mas porque olhar para esse território exige algo que você tem evitado: honestidade brutal consigo mesmo. Porque quando você realmente olha para dentro, sem filtros, sem justificativas, sem a narrativa polida que você conta aos outros e a si mesmo, você encontra coisas desconfortáveis. Você encontra medo, não um medo óbvio de falhar, mas um medo mais sutil
de ter sucesso e descobrir que ainda assim você não se sente completo. Você encontra raiva, não direcionada a alguém específico, mas uma raiva difusa de ter passado tanto tempo tentando ser aceitável em vez de ser verdadeiro. Você encontra vergonha de todas as vezes que você se traiu, de todas as vezes que você sabia qual era a resposta certa para você, mas escolheu a resposta segura, de todas as vezes que você diminuiu sua luz para não ofuscar os outros. E sim, olhar para isso dói, mas é nessa dor que mora a transformação. Porque a confiança verdadeira não nasce de evitar seus pontos fracos. Ela nasce de reconnect-los e escolher seguir em frente mesmo assim. Pense nisso. O que te deixa mais inseguro? É quando você esconde partes de si mesmo, quando você tem medo de que alguém descubra quem você realmente é, quando você está constantemente gerenciando uma imagem, protegendo um segredo, mantendo uma fachada. Essa é a base instável sobre a qual você tenta construir confiança e não funciona. Mas quando você para de esconder de si mesmo, algo muda. Quando você olha para seus defeitos, suas contradições, suas feridas não curadas e diz: isso também sou eu. Você para de ter medo de ser descoberto, porque não há nada para descobrir. Você já sabe, você já viu, você já aceitou. E dessa aceitação radical nasce uma força diferente. Não é a força da invulnerabilidade, é a força da transparência. Você se torna forte não por não ter fraquezas, mas por não precisar mais escondê-las. Você se torna confiante não por ser perfeito, mas por ser real. E ser real é libertador de uma forma que ser perfeito nunca poderia ser, porque perfeição é uma prisão. Você tem que constantemente vigiar seus passos, medir suas palavras, controlar sua expressão. Você vive com medo de cometer um erro que destrua toda a fachada cuidadosamente construída. Mas quando você é real, o erro é apenas parte da jornada. Não define você, não destrói você. É simplesmente informação. Algo a aprender, algo a integrar. E você percebe algo surpreendente. As pessoas não se conectam com sua perfeição. Elas se conectam com sua humanidade. Quando você para de tentar impressionar e começa a simplesmente existir. Quando você deixa de gerenciar percepções e permite que sua verdade se mostre, as conexões que você forma são de uma qualidade completamente diferente. São conexões com quem você realmente é, não com quem você está tentando ser. E essas conexões não tremem, não dependem de você manter uma performance. Elas sustentam, porque são baseadas em verdade, não em ilusão. Mas chegar nesse ponto requer atravessar o desconforto de se conhecer de verdade. Requer sentar com suas contradições, entender por que você reage de certas formas, reconhecer os padrões que você repete, ver as feridas que ainda comandam decisões sem que você perceba. E nesse processo de autoconhecimento profundo, você encontra algo inesperado. Você encontra compaixão por si mesmo. Não a falsa compaixão que é apenas desculpa para evitar crescimento, mas a compaixão genuína que vem de entender que você sempre fez o melhor que podia com a consciência que tinha. Que seus mecanismos de defesa, por mais disfuncionais que sejam agora, um dia foram suas estratégias de sobrevivência. Que suas inseguranças não são falhas de caráter, mas marcas de experiências vividas. E quando você olha para si mesmo com essa compaixão, em vez de com julgamento algo fundamental, se transforma. Você para de precisar da aprovação dos outros, porque você começa a se aprovar de verdade, não de forma superficial.
Não apenas dizendo afirmações positivas no espelho, mas em um nível profundo, visceral, onde você genuinamente se aceita como um trabalho em progresso valioso. E dessa aceitação nasce confiança. A confiança que não depende de circunstâncias externas. A confiança que permanece. A verdadeira confiança se constrói em silêncio, não nos palcos, não nos momentos de glória, mas nas pequenas decisões que ninguém vê, nas escolhas privadas que você faz quando não há plateia. É construída toda vez que você honra um compromisso consigo mesmo, toda vez que você diz que vai fazer algo e realmente faz, toda vez que você estabelece um limite e o mantém, mesmo quando seria mais fácil ceder. Porque confiança é isso. É saber que você pode contar consigo mesmo. E você só aprende que pode contar consigo mesmo através da evidência acumulada, não de grandes gestos esporádicos, mas de pequenas integridades consistentes. Você confia em si mesmo quando você para de se trair. E se trair é sutil. É dizer sim quando você quer dizer não. É suprimir uma verdade porque ela pode ser inconveniente. É escolher o caminho da menor resistência quando você sabe qual é o caminho certo para você. Cada vez que você faz isso, você envia uma mensagem para si mesmo. Eu não sou digno de confiança. Eu não me respeito o suficiente para honrar minhas próprias necessidades e verdades. E então você se pergunta, por que não tem confiança? Mas a resposta está aí, nessas 1000 pequenas traições diárias. A construção da confiança interna requer que você inverta isso. Que você comece a honrar sua palavra para si mesmo com a mesma seriedade que honra sua palavra para os outros. Na verdade, com mais seriedade. Porque se você quebra uma promessa para outra pessoa, você pode pedir desculpas, explicar, reparar. Mas quando você quebra uma promessa para si mesmo, a quebra é interna. E se repete tantas vezes que você para de fazer promessas, para de confiar que pode cumpri-las. Então, a construção começa aqui, com pequenos compromissos que você mantém. Não precisa ser grandioso. Pode ser algo tão simples quanto: vou meditar 10 minutos amanhã de manhã. Então, você medita. Ou vou ser honesto naquela conversa difícil. E então, você é. E cada vez que você cumpre, você deposita confiança no banco interno. Cada vez que você se escolhe, você reforça a mensagem: eu importo. Minha palavra para mim mesmo tem valor. Mas a construção também requer que você enfrente o que te assusta, porque medo não resolvido drena confiança. Quando você evita algo que sabe que precisa enfrentar, você se enfraquece. Não porque evitar seja errado, mas porque cada evitação reforça a crença de que você não é capaz de lidar com o difícil. E a confiança verdadeira vem de saber que você pode lidar. Não porque as coisas são fáceis, mas porque você já lidou com coisas difíceis antes e sobreviveu. Você precisa construir um histórico de coragem, de momentos em que você sentiu medo e agiu mesmo assim, de vezes em que você não sabia se conseguiria e tentou de qualquer forma. Não precisa ser dramático. Pode ser uma conversa difícil que você tem adiado. Pode ser um projeto que te intimida. Pode ser simplesmente dizer não quando todo o seu condicionamento te empurra para dizer sim. E sim, você vai falhar às vezes. Vai tentar e não dar certo. Vai ser corajoso e ser rejeitado. Vai se expor e ser mal compreendido. Mas aqui está o segredo. A confiança não vem de nunca falhar. Vem de saber que você pode falhar e ainda assim ficar bem. Que você pode cair e se levantar. Que você pode ser rejeitado e não se desintegrar. Porque quando você para de ter medo do fracasso, quando você entende que ele não te define, ele perde o poder de te paralisar. E você se torna livre para tentar, para experimentar, para ocupar espaço sem pedir permissão. Essa liberdade
é a expressão máxima da confiança interna. Não é arrogância, não é acreditar que você nunca vai errar, é saber que você pode lidar com as consequências de seus erros. É confiar no seu processo de aprendizado, de ajuste, de crescimento. E quanto mais você constrói isso em silêncio, nas escolhas que ninguém aplaude, nos momentos em que você se mantém firme, quando seria mais fácil ceder, mais sólida se torna sua base. Até que um dia você percebe. Você não está mais perguntando aos outros se pode. Você não está mais checando se está tudo bem. Você não está mais esperando validação para agir. Você simplesmente age a partir do seu centro, a partir da sua verdade. Isso não é ausência de medo. É coragem. A coragem que vem de confiar em si mesmo, mais do que você teme o julgamento alheio. E então você chega em um lugar diferente. Não é um lugar de chegada final, não é um estado permanente de inabalável certeza, mas é um lugar onde você reconhece algo fundamental. Você está bem consigo mesmo. Você pode estar no meio do caos, pode estar enfrentando desafios imensos, pode estar em um momento de profunda incerteza sobre o futuro, mas há uma parte de você que permanece estável, que observa, que sabe quem você é, independentemente do que está acontecendo ao seu redor. Essa é a solidez interna, e ela muda tudo. Você entra em uma sala e não precisa mais se ajustar para caber. Você simplesmente chega inteiro, completo, sem agenda de provar algo, sem necessidade de ser validado. E as pessoas sentem isso, não porque você está anunciando sua confiança, mas porque há uma ausência de ansiedade, uma presença calma, uma qualidade de atenção que só é possível quando você não está constantemente monitorando como está sendo percebido. Você pode ouvir de verdade, porque não está planejando sua próxima fala para impressionar. Você pode estar presente, porque não está preocupado em gerenciar sua imagem. E isso cria conexões de uma profundidade que você não experimentava antes. Porque as pessoas não estão se relacionando com sua máscara. Estão se relacionando com você. A confiança interna também transforma como você lida com críticas e elogios. Quando alguém critica você, você pode perguntar genuinamente: há verdade nisso? Algo que eu preciso olhar? Se há, você considera. Se não há, você deixa passar. Sem colapso, sem defensividade extrema, apenas discernimento. Quando alguém elogia você, você pode receber com gratidão genuína, sem se apegar, sem inflar, sem precisar daquele elogio para se sentir valioso. É agradável, mas não é essencial, porque seu valor não está mais em negociação. E essa firmeza te permite arriscar de verdade. Permite que você crie, explore, experimente, sem estar paralisado pelo medo do julgamento. Você ainda se importa com o que você faz, mas não se define pelo resultado. Você pode falhar espetacularmente e ainda acordar no dia seguinte sabendo quem você é. Pode ter sucesso imenso e não perder a cabeça, porque ambos são experiências, não identidades. Você desenvolve o que algumas tradições chamam de testemunha interna, uma parte de você que observa sua vida sem se perder nela, que vê seus altos e baixos, seus sucessos e fracassos, suas alegrias e tristezas, e permanece centrada. Não é desapego frio, é sabedoria compassiva. É entender que você é maior do que qualquer momento isolado, que sua vida é um arco longo, não uma coleção de pontos de dados. E dessa perspectiva, você pode ser gentil consigo mesmo de formas que antes não conseguia. Você pode ter compaixão pelo seu processo. Pode reconhecer que crescimento não é linear, que alguns dias você vai se sentir confiante e poderoso e outros dias você vai duvidar de tudo. E ambos
são válidos. Ambos são parte da experiência humana. A confiança interna não elimina a dúvida, mas muda sua relação com ela. A dúvida deixa de ser uma evidência de que você não é o suficiente e se torna, simplesmente, parte do processo de questionamento saudável. Você pode duvidar de uma decisão sem duvidar de si mesmo. Pode questionar um caminho sem questionar seu valor como pessoa. E essa diferenciação é crucial, porque quando sua confiança está baseada em quem você é, não no que você faz, você se torna livre para explorar, mudar, evoluir. Você não precisa defender rigidamente posições ou identidades, porque elas não são você, são apenas expressões temporárias de quem você está sendo neste momento. Você se torna fluido sem perder solidez, adaptável sem perder centro, e as pessoas ao seu redor começam a confiar em você diferente. Não porque você está performando confiabilidade, mas porque há uma consistência real, uma integridade entre o que você diz e o que você faz, entre quem você é em público e quem você é em privado. Você se torna alguém em quem as pessoas podem se apoiar, não porque você tem todas as respostas, mas porque você tem presença, estabilidade emocional, a capacidade de permanecer centrado quando tudo ao redor está caótico. E isso não é algo que você buscou, é simplesmente o resultado natural de ter feito o trabalho interno, de ter construído uma relação sólida consigo mesmo. Você olha para trás e vê todo o caminho percorrido, todos os momentos em que você quis desistir, todas as vezes em que teria sido mais fácil voltar para os velhos padrões de buscar validação externa. Mas você não voltou, você continuou. E agora você está aqui, não perfeito, não livre de inseguranças, não imune a dúvidas, mas fundamentalmente diferente, porque você sabe algo agora que não sabia antes. Você pode confiar em si mesmo, não porque você nunca vai falhar, mas porque você sabe que pode lidar com o que vier, porque você construiu evidência dia após dia de que você se escolhe, de que você se honra, de que você permanece. E essa é a confiança que nenhuma circunstância externa pode tirar, porque ela não foi dada por ninguém. Foi construída por você, no silêncio, nas escolhas que ninguém viu, nas batalhas internas que ninguém aplaudiu. É sua, profundamente sua. E agora, quando o tremor invisível tenta aparecer, quando aquela voz pergunta quem você pensa que é, você tem uma resposta. Não arrogante, não defensiva, apenas verdadeira. Eu sei exatamente quem eu sou, e isso é suficiente.